o Evangelho e os efeitos orgânicos que este Evangelho produz dentro do coração de todo aquele que nele crer. Para falar a vocês essa mensagem, eu vou me basear na primeira epístola de Pedro. Se você tiver Bíblia e puder acompanhar, é importante que você acompanhe. Se você não tiver como acompanhar neste momento, não tem problema. O livro de Pedro possui apenas 5 capítulos. E você, portanto, poderá ler amanhã. Ou assim que você tiver a oportunidade, você pode ler esta epístola de Pedro. Não somente ler, mas você pode estudá-la, você pode meditar sobre ela. É uma epístola maravilhosa. Veja, o tema que nós propomos, o Evangelho e os efeitos orgânicos que ele produz naqueles que nele creem, é um tema muito singelo, mas é um tema de extrema necessidade, é um tema muito importante. Isso porque nós precisamos de rever o conceito de Evangelho e precisamos também de rever o conceito de vida cristã, de discipulado. Eu digo isso porque quando nós contemplamos a história da igreja ao longo de todo o percurso de aproximadamente 2000 anos, nós percebemos que desde o 3º século da era cristã, desde a antiguidade tardia, como se diz na filosofia, ali a partir do 3º século, 4º século para frente, nós vemos que foi institucionalizado o cristianismo. Ou seja, de Cristo, 1º século, 2º século, o que nós tínhamos era a fé genuína numa pessoa genuína que era Jesus, que morreu, que ressuscitou, que deixou claramente a sua mensagem no coração dos discípulos e que pediu que eles pregassem o Evangelho a todas as pessoas, para que muitos, ouvindo o Evangelho, vissem a crer neste Evangelho e, crendo, tivessem suas vidas totalmente mudadas e alteradas pelo poder do Evangelho. Ocorre que a partir do 4º século em diante, mais propriamente o ano 325, quando Constantino instaurou o cristianismo enquanto uma religião meramente humana, enquanto uma religião do Estado, enquanto uma religião cujo interesse era a defesa dos interesses de Roma. Desde então que o Evangelho ele deixou de ser prioridade, ele deixou de ser pregado na sua forma límpida, na sua forma transparente. E hoje, depois de mais de 2000 anos de história, o que nós vemos é que falta um entendimento claro acerca do que seja o Evangelho, da natureza do Evangelho, e qual é a nossa relação de fato com o Evangelho, e quais são os resultados que esse Evangelho produz dentro do nosso coração. Eu vou usar, portanto, essa epístola de Pedro, 1 Pedro, para poder falar um pouco com os irmãos acerca deste assunto. Para tanto, leia comigo, capítulo 1, vamos ler aqui os primeiros versículos que dizem assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus de nosso Pai, ou melhor, desculpe-me, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Queridos, vejam que essa epístola de Pedro, ela começa claramente sendo endereçada para um grupo de pessoas, e logo nesses primeiros versículos nós também já encontramos aqui qual é o propósito dessa carta. Veja que é dito
que Pedro escreve aos eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus. Então, se porventura você no seu coração se sente um eleito, para você saber se você é ou não um eleito, se você porventura ouviu o chamamento no seu coração, se você percebe que o seu coração, ele tem um desejo profundo de conhecer a Deus, de buscar a Deus e servir a Deus. Então essa carta, de certo modo, ela é escrita para você, que é um eleito. Mas veja que quando diz sobre esses eleitos, capítulo 1, versículo 2, Pedro diz: eleitos para. Os irmãos conseguem ver essa relação aí? Eu sei que eu saltei aqui um pedaço do texto. Eleitos, vírgula, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então essa informação, segundo a presciência e em santificação, é apenas um aposto explicativo. A leitura direta seria assim: eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então logo Pedro nos mostra claramente que os eleitos de Deus, eles são eleitos para a obediência. Percebe-se que não existe aqui uma dicotomia entre ser eleito e ser obediente. Afinal, Pedro é claro quando diz que nós somos os eleitos, que foram eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E alguém poderia perguntar: pastor, mas eleitos para a obediência? Eu nunca ouvi falar disso. É verdade, mas talvez você já tenha lido esse versículo aqui muitas vezes, sobretudo aqueles que estão envolvidos nas discussões arminianas e calvinistas, né? Esse texto é um texto muito discutido, muito debatido, e logo, portanto, quando se debate o que o texto não quer dizer, se perde de vista aquilo que o texto de fato diz. Então o texto diz: olha, eu Pedro, estou escrevendo esta carta, estou escrevendo aos eleitos que foram eleitos por Deus, aos eleitos que foram eleitos para a obediência. Mas a grande questão é: obediência de quê? Afinal, nós somos eleitos para obedecer o quê? E aí nós entraríamos aqui num campo de profunda discussão, quando se leva em conta que cada igreja, no sentido de que cada denominação defende o seu conjunto de regras, cada denominação defende o seu estatuto interno, de modo então que se você frequentar 3, 4, 5, 10 congregações ou denominações diferentes, você vai se deparar com tantos estatutos quantas são as denominações que você frequentar, cada uma defendendo o seu ponto de vista. Há aqueles que vão dizer assim: olha, você deve obedecer ao pastor da igreja, você deve obedecer à doutrina da sua igreja. E eu concordo que nós devemos sim ser pessoas obedientes, se estamos dentro de um ministério. O problema é quando se coloca essa obediência a pastores e essa obediência a estatuto interno de igreja, quando nem o pastor nem o estatuto estão de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Talvez quando um cristão ouve eu falar essas coisas, pode falar assim: pastor, mas eu sempre pensei que a minha igreja está de acordo com o evangelho. Mas eu pergunto para vocês: como pode haver tantas doutrinas diferentes, e não somente doutrinas diferentes, mas como pode haver tantas doutrinas antagônicas, contrárias umas às outras, doutrinas que não podem ser reunidas, cada uma defendendo o ponto de vista de um ministério tal, de uma denominação tal? Como pode todas elas ser o evangelho? Por isso que são muitos os usos e os costumes. Então, para que nós possamos entender a que devemos nós obedecer, devemos voltar nossos olhos para a Escritura. E veja, por exemplo, ainda aqui em Pedro, nessa mesma epístola, no capítulo 4, verifique comigo. Veja o versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao
Evangelho de Jesus Cristo. Então, se nós vimos no capítulo 1 que somos eleitos para obediência, agora aqui nós, na mesma carta, já entendemos que essa obediência não é uma obediência a qualquer pessoa, não é uma obediência a qualquer ministério, mas é uma obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Talvez o grande problema seja que cada um pense que a doutrina da sua igreja tenha a equivalência com o Evangelho. Mas não se assuste não. Eu quero demonstrar que o Evangelho, ele não tem nenhuma relação com as doutrinas de homens, com as doutrinas que os homens criam ao seu bel prazer. O Evangelho, ele não está preso a nenhuma cultura, o Evangelho não está preso no tempo, o Evangelho não está preso no espaço, o Evangelho, ele é atemporal. O Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é a verdade acerca de Cristo, e essa verdade, ela transcende todos os tempos, ela transcende todas as culturas. Por isso o Evangelho, ele tem que ser totalmente livre de qualquer costume local, deve ser totalmente livre, totalmente límpido e livre de qualquer tipo de orientação que não seja a própria pessoa e obra de Jesus Cristo. Vocês podem confirmar a mesma coisa que eu acabei de ler aqui, essa obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, lendo também a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses dois textos demonstram que essa eleição de Deus para nós é que nós somos eleitos para a obediência deste Evangelho de Jesus Cristo. Então nós já temos agora um norte, nós já temos agora uma direção. Você é um eleito, glória a Deus por isso, e você agora é eleito para a obediência. Você já tem uma direção, eleitos para que eu obedeça, para que eu seja obediente. Segue-se agora que, sendo você um eleito para obedecer, você já sabe que você deve então obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós falamos em Evangelho, nós estamos nos referindo à boa notícia que veio ao homem por meio de Jesus Cristo. Pense comigo que o homem, desde a sua queda original, desde o início da história humana, depois que o homem se desviou do reto caminho, depois que o homem criou para si um caminho próprio para agradar o seu próprio coração, desde que o homem passou a viver por si mesmo e para si mesmo, que a humanidade anda sem esperança e sem direção, que anda no desespero humano, com medo da morte, com medo de Deus, com medo de tantas coisas. Mas é dito que num dado momento Deus envia o seu Filho, e o Verbo se fez carne. O seu Filho então vem para trazer a boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia, literalmente falando. Então o próprio Cristo, quando vem ao mundo, ele é o evangelho. Ele, enquanto o verbo, enquanto a palavra, ele então é uma resposta de Deus para a humanidade. E agora esse Cristo de Deus encarnado como homem, ele começa o seu ministério. E ali é dito que ele sai desde o primeiro dia e começa a pregar. Leiam com atenção Mateus, Marcos, Lucas, João. Vocês verão que Jesus sai durante 3 anos e meio da vida de Jesus. Tudo o que ele fez foi falar. Tudo o que Cristo fez foi anunciar, foi pregar. Então ele, enquanto o evangelho, ele saía, portanto, anunciando a boa notícia. Qual boa notícia? Que Deus visitou os homens na pessoa de Jesus. Que esse Cristo agora haveria de sofrer na cruz do Calvário uma morte vicária a favor do homem. E que esse Cristo não permaneceria na morte, mas que ele ressuscitaria. E agora, ressurreto,
ele estaria vivendo dentro do coração de todos aqueles que nele creem. E que essa presença do Cristo no coração daquele que crê no Evangelho, essa consciência acerca da presença de Cristo dentro do coração do discípulo, mudaria completamente a disposição do seu coração, mudaria completamente a sua consciência. Imagine você que uma pessoa que ainda não creu no Evangelho, ela tem uma forma de perceber o mundo. Pense comigo por um momento. Todas as pessoas que não receberam o Evangelho de Jesus Cristo, agora cuidado, porque logo você pensa assim, ora, quem foi que recebeu o Evangelho? São os evangélicos. Mas não vai por aí. Não vai por aí. Com todo o respeito que nós temos aos irmãos evangélicos de uma forma geral. Mas é possível que alguém que não esteja dentro desse quadrado, desse sistema chamado cristianismo, que essa pessoa tenha recebido o Evangelho. Os irmãos vão entender que o Evangelho, ele não se resume em ritos. O Evangelho não se resume em práticas. Olhe para mim, você que está em casa. Concentre-se agora no que eu vou dizer para os irmãos. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana que transformou a verdade de Deus em sacramentos, em ritos. Alguém pode perguntar, ora, o que isso significa? Ou seja, foi a Igreja Romana, foi o cristianismo estabelecido, criado, inventado por Constantino, pelo Império Romano, foi quem ensinou que só recebe o Evangelho aquele que passa por aqueles ritos. Ou seja, é o homem que constitui o outro homem um discípulo de Cristo. Seria mais ou menos isso. Ou seja, a pessoa teria que passar pelo rito batismal. Cuidado, porque eu não estou pregando que não se deva praticar o batismo. Eu quero dizer apenas que o batismo, enquanto rito, ele não tem nenhum valor real e concreto dentro do homem. Ou seja, o fato de alguém entrar numa água, seja de um rio, seja do mar, seja de uma piscina, numa lagoa, e ali uma outra pessoa pronunciar algumas palavras e introduzir dentro da água, isso não muda, não altera o ser da pessoa. O batismo, quando muito, ele representa uma realidade espiritual que acontece ou só pode acontecer dentro do homem. Batismo em água, enquanto rito, ele aponta para uma verdade. Ele fala acerca de uma verdade. O que o batismo fala? Romanos capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Ensina o apóstolo Paulo dizendo: aquele que se batizou é aquele que se uniu a Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, é uma experiência do coração. Aquele que crê em Jesus Cristo, quando olha para o Cristo de Deus, quando entende que o Cristo de Deus em si mesmo, ele é uma mensagem. Ou seja, Cristo não é uma ideologia, não é uma religião, mas quando você olha para o Cristo, e o Cristo de Deus encarnado diz para você assim: olha, eu, o Cristo, me fiz homem, e enquanto homem, eu demonstro a vocês que o único caminho que leva o homem de volta a Deus é a cruz. Não existe outro meio, não existe outro recurso, não existe outro caminho. E portanto, eu, o Cristo, me vesti do homem, isso é encarnação, ele se veste do homem chamado Jesus, gerado no ventre de Maria, e agora ele mostra para todos nós dizendo: eu vou para o Pai. Lembra que ele diz em João capítulo 14, ele fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Lembram? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos um lugar. E agora ele diz: eu vou para o Pai.
João capítulo 14 nunca foi tão mal entendido como é nos dias de hoje. Todos pensam que Jesus está dizendo: olha, eu vou para o céu para preparar um alpendre para você lá no céu, um puxadinho, um barraquinho. Outros, não, pastor, não fale, é uma mansão, que seja uma mansão. Não é isso que Jesus está dizendo lá. Leia o capítulo 14 de João com atenção. Ele está dizendo: olha, eu vou para o Pai. Quando o Cristo de Deus se encarna, Ele está sinalizando: eu vou me vestir do homem, para tomar este homem e levá-lo de volta a Deus. E agora, vestido dessa humanidade, encarnado, feito criatura, Ele diz: não existe outro caminho que nos leve de volta ao Pai. Por isso Ele diz: eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar. Foi quando então, salvo engano, Filipe perguntou no capítulo 14 de João: Senhor, mas para onde tu vais? Ele diz: eu vou para o Pai. Jesus disse: e vós sabeis o caminho para onde vou? E novamente Filipe pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? O que o capítulo 14 diz? De João nos fala. Primeiro, o Pai é o alvo para onde nós devemos seguir. Voltar-se a Deus. Voltar ao Pai. E qual é o caminho que nos leva? Não é nenhuma religião humana, nenhuma, absolutamente. Não é nenhuma denominação que se diz ter a verdade. Jesus disse: vós sabeis o caminho que nos leva de volta ao Pai. E aí Filipe disse: Senhor, mas nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E nessas três declarações nós encontramos o cerne do Evangelho. Aí o crente fala: está vendo aí? Você tem que aceitar a Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A pessoa fala assim: tá bom, então eu aceito. Aí a pessoa aceita, e aí ela recebe ali o sacramento do batismo, entra naquela água. Agora ela é ordenada a obedecer o estatuto interno de uma denominação. Tem que dar o dízimo, tem que cantar, tem que congregar, não pode usar esta roupa, não pode beber aquela bebida, não pode ouvir esta música, não pode ler aquele livro, não pode ir àquele ambiente. E as pessoas pensam que estão obedecendo ao Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo. Quando Ele diz: e vós sabeis o caminho, Ele diz: eu sou o caminho, é que você tem que olhar para Ele. Olhe para Cristo. Mas pastor, mas eu olho para Cristo. Não, mas olhar para Cristo não é nesse sentido que você pensa que tem fé nele. É um sentido prático. Ou seja, a sua vida deve ser a partir de então orientada pelo Cristo de Deus. Cristo encarnado, o Cristo feito homem, é a nossa referência. Em Cristo encarnado, no Jesus de Nazaré, como se pode falar, em Jesus Cristo, nós temos ali duas dimensões. A dimensão daquilo que o homem é, ou seja, Jesus foi o verdadeiro homem, que viveu como homem segundo a vontade de Deus. E nós temos a dimensão divina. É o próprio Cristo enquanto Deus, vivendo naquele homem. Quando você olha então para o Cristo de Deus, Ele fala assim: olha, eu vou para o Pai. Eu quero que você olhe para mim, porque se você deve voltar-se ao Pai, eu sou o primeiro a levar esse homem Jesus para o Pai. Veja qual é a direção, qual é o caminho. É o caminho da cruz. É o caminho da morte. Não existe outra maneira de nós voltarmos a Deus. Por isso que o batismo, enquanto rito, ele não resolve o problema do homem. O batismo, enquanto símbolo, ele fala: isto que você hoje, diante dos homens, faz enquanto um símbolo, deve ser uma realidade no seu coração. Ou seja, o Evangelho
é como que ele propusesse da seguinte maneira: olhe para aquele homem chamado Jesus, olhe para o seu viver, olhe para o seu coração, olhe para os seus ensinamentos, olhe para toda a sua obra, indo em direção à cruz, sofrendo toda a ignomínia, toda a vergonha, sendo crucificado e morto, sem dizer nenhuma palavra de mal, nenhuma retaliação, nenhuma vingança, nenhuma violência, mas tão somente em amor, ele sofre tudo aquilo. E portanto, quando você olha para esse Cristo de Deus, você é convidado a crer nele. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês acreditam, vocês têm firmado no coração que a única maneira de nós sermos verdadeiramente salvos em Cristo e por Cristo é sendo unido a Ele, quanto à sua morte e quanto à ressurreição? Ou será que nós somos como os discípulos no tempo de Cristo? Ou será que nós somos como os judeus no tempo de Jesus? Como é que eles eram? Ora, eles pensavam que o Cristo de Deus viria para fazer deles uma nação próspera. Eles pensavam: o Cristo de Deus virá, e Ele então será o nosso rei, e aí todas as nações vão ter que se inclinar diante de nós, e nós vamos governar com um cetro de ferro essas nações, nós vamos submeter todos a uma obediência estética da nossa lei, da nossa terra, do nosso costume. Foi por esse motivo que quando Cristo veio, eles mataram a Jesus, porque eles esperavam um rei valente, eles esperavam um Messias que falasse assim: olha, a partir de hoje ninguém mais paga imposto para Roma, a partir de hoje ninguém mais paga imposto para César, agora eles que deverão pagar imposto para nós. Eles pensavam isso. Numa dada ocasião, quando chegaram para Cristo e perguntaram assim: olha, vieram uns cobradores de impostos aí e perguntaram para o teu discípulo se você pagava imposto. Ele disse que você pagava, mas nós devemos ou não devemos pagar imposto a César? Eles esperavam que Jesus fizesse uma revolução. Jesus responde assim: dá-me uma moeda. Aí foi dada uma moeda a Cristo, e ele pergunta: de quem é essa esfinge? De quem é essa cara? Aí respondem: é de César. Jesus fala: então dê a César o que é de César. Isso foi frustrante ao coração dos discípulos e do povo de Israel, porque eles falaram: mas você não vai, o Senhor não vai nos libertar do jugo romano? E é como Cristo dissesse: não, eu vim libertar vocês dos seus pecados. A salvação é uma libertação de algo que dentro do homem precisa de morrer. Então Cristo vem para libertar o homem, não simplesmente de pagar o imposto. Noutra ocasião, Jesus fala assim: olha, se alguém te ferir na face direita, volta à esquerda. Eles pensavam: eu pensava que o Cristo de Deus iria nos armar, todos nós armados, para nos defender dos nossos inimigos. Jesus vem dizendo: não, você não pode resistir ao perverso. O Evangelho nos mostra uma alma totalmente subordinada e sujeita àquilo que Deus é, totalmente morta para o pecado. Então, quando você coloca duas pessoas, uma que não creu no Evangelho de fato, e outra que tenha crido no Evangelho de fato, você verá claramente a distinção. Não se conhece quem é cristão, não é pela roupa que ele veste, não é pela comida que ele come, não é pela bebida que ele bebe, não é pela música que ele canta. Você conhece um cristão pelo modo como ele enxerga a vida e como ele interpreta os relacionamentos na existência humana. Ou seja, aquele que não recebeu o Evangelho, ele acredita na violência, ele acredita na esperteza, ele acredita no dinheiro, ele acredita em tudo aquilo que ele é capaz de realizar para garantir a sua sobrevivência. O que crer no Evangelho
ele nega completamente aquela visão. Ele tem uma outra visão de mundo. Ele pensa como Jesus Cristo, porque ele está disposto a experimentar essa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Eu quero ler com vocês aqui, eu convido, na primeira epístola de Pedro. Quero ler a partir do capítulo 3 com vocês. E Pedro então começa a nos mostrar o que é o Evangelho e quais os efeitos que este Evangelho produz no coração daquele que crer. A partir do versículo 8. Leia comigo. Finalmente, quando ele diz finalmente, presta atenção. É como se ele dissesse, agora eu vou concluir o que eu comecei a falar. Tudo o que ele disse nos capítulos 1, 2 e 3 foi como vive um verdadeiro cristão nos seus relacionamentos. É como vive um cristão que de fato recebeu no coração o Evangelho. Como vive aquele que o Evangelho causou profundas mudanças dentro dele. Então no versículo 8 ele diz, finalmente, sede todos de igual ânimo. Em nome de Jesus, nós temos que ler isso aqui com bastante calma. Isso aqui é Pedro falando o Evangelho. Provavelmente vocês nunca ouviram uma pregação do Evangelho como esta, de Pedro. Finalmente, sede todos de igual ânimo. O Evangelho, ele cria um ânimo. O Evangelho, ele cria uma disposição. E eu pergunto, antes de continuar a leitura, porque é assim que eu leio, quando eu estou na minha casa, eu leio apenas uma frase e vou pensar todo o seu significado. Sede todos de igual ânimo. Tenham todos uma mesma disposição. A minha pergunta é, qual é a sua disposição? Como assim, pastor? Qual é a sua disposição em relação ao outro? Qual é o seu desejo? Como você vive? Não adianta você dizer que tem uma disposição tal. O que vai definir a sua disposição é o modo como você procede. Ele diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, igual disposição. Aí ele começa, compadecidos. O que é compadecidos, hein, queridos? É aquele que se compadece do outro. Aí eu pergunto, o homem natural, aquele homem em cujo coração o Evangelho não produziu nenhum efeito, nenhum, ele pode compadecer-se do outro? O que vocês acham? Alguém em cujo coração o Evangelho de Deus, que é Cristo, que nunca causou nenhum efeito nesse coração, tal pessoa pode se compadecer? Pergunta difícil de responder, né? Porque logo você pensa assim, mas pode. Quando você fala pode, você quer dizer, é porque eu conheço uma pessoa que não é evangélica, e ela se compadece. Mas é exatamente isso que eu estou perguntando. Ora, pode alguém em cujo coração o Evangelho não causou nenhum efeito, pode tal pessoa compadecer-se? Não. Vou mudar a pergunta para vocês entenderem melhor. Pode um crente evangélico não se compadecer? Pode alguém que diz que aceitou a Jesus, pode alguém que foi batizado nas águas, pode alguém que participa da ceia, como dizem, a ceia do Senhor, pode alguém que canta no coral, pode alguém que é pastor, pode um suposto apóstolo não se compadecer de alguém? O pessoal está perguntando. É isso que eu preciso que os irmãos pensem. Porque quando você olha para um pastor, digamos, aí o pastor está de paletó, né? Puxa, é uma marca, né? Paletó, gravata também, eu estou sem, mas digamos que tivesse uma gravata. Logo nós pensamos, puxa, o pastor se compadece. É uma coisa óbvia. Mas será que porque fulano é pastor,
ele se compadece? Quando se diz, não, fulano não é evangélico, logo você pensa, não tem efeito do evangelho dentro dele. Porque você pensa que evangelho é uma coisa formal e estética, e não é. Evangelho é o poder de Deus que opera no coração daquele que crer no evangelho. E ser compadecido é uma marca do evangelho. Aí o fulano olha para o outro e fala, o fulano vai para o inferno. Mas por qual motivo? Não, ele vai para o inferno porque ele... Por quê? Me ajuda aí. Porque não é crente. Pronto. Não é assim que pensa? Mas por que ele pensa dessa maneira? Porque aquela pessoa que não é crente, às vezes faz alguma coisa que os crentes dizem que não se deve fazer. Ou seja, o julgamento do crente sobre o outro é um julgamento estético. Aí vem uma pessoa com os brincos daquele tamanho, como está a irmã Andresa ali, logo vai achar que não vai também para o céu, em razão, mas o ser compadecido não entra no evangelho desses crentes. Pedro está pregando o evangelho, ele diz, finalmente sede todos de igual ânimo, de igual disposição, compadecidos. Eu pergunto, os crentes, todos eles, enquanto instituição, eles estão todos de igual ânimo, compadecidos. Temos que pensar nisso. Talvez alguém responda assim, pastor, eu não estou compadecido, quero ser honesto com você. Ou quero ser honesto comigo mesmo. Ah, então isso é bom. É bom que você já está no primeiro passo, reconhecimento. Daí para o evangelho operar no seu coração uma mudança, está mais fácil. Porque pelo menos você já admite que você precisa disso. O ruim é como os fariseus fizeram e faziam, e ainda hoje fazem, que é não admitir que lhes faltam tais características. Pedro diz, compadecidos, vírgula, olha na sua Bíblia, fraternalmente amigos. Vocês já imaginaram quando o evangelho começar a produzir essas características dentro de nós? Já pensaram? Todos os que creem no evangelho, todos compadecidos, todos inclinados a ajudar. Segundo, todos fraternalmente amigos. Não é qualquer amizade, é uma amizade fraterna, uma amizade de irmão, é querer o bem do outro. Ele continua dizendo, misericordiosos, vírgula, humildes. Puxa vida, é isso que o evangelho produz. Quando nós falamos o evangelho e os efeitos os efeitos orgânicos que ele produz no coração de quem crer, é que onde entra o evangelho, essas características, elas pelo menos têm o seu começo enquanto semente. Eu não vou dizer que todos devam ter 100% dessas manifestações extraordinárias do evangelho neste momento. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor já deve ter semeado a semente. Essa semente agora deve ser desenvolvida, ela deve crescer, de modo que quando qualquer cristão genuíno, ele deixa de ser compadecido, ou fraternalmente amigo, ou misericordioso, ou humilde, logo ele entra numa profunda tristeza, porque o Espírito Santo lhe fala, filho, você não foi eleito para você andar em discórdia, você não foi eleito para você não ser misericordioso, você foi eleito para ser obediente, para obedecer ao evangelho. O que é obedecer ao evangelho? É olhar em Cristo e ver que nele, ali se encarnou em Jesus, o espírito de misericórdia, de amizade, de humildade, de ser compadecido.
Versículo 9, agora ele começa a tornar essas palavras um tanto mais práticas. O que seria efetivamente ser compassivo, fraternalmente amigo, misericordioso e humilde? Ele diz, não pagando o mal por mal. No Evangelho não existe abertura. No Evangelho não existe nada que nos permita pagar qualquer mal com outro mal. A grande verdade do Evangelho é que vivendo o mundo num sistema ininterrupto de violência de um contra o outro, teve um homem que nasceu neste mundo, que é Jesus, e ele disse, olha, em mim, enquanto homem, toda violência, ela se encerra. Mas isso não é uma doutrina que se deva pregar. Encerrar a violência em Cristo significa, eu, enquanto homem, em mim não haverá espaço para violência. Em nenhum momento Cristo usou de violência, mas sofrendo todas as violências, ele encerrava aquele ciclo de violência com o perdão. E está o Evangelho, não pagando mal por mal, não pagando injúria, versículo 9, por injúria. Aprendam isso do Evangelho. Quando alguém lhe fizer um mal, você tem que entender o seguinte, sabe por que aquela pessoa fez um mal contra você? Porque tudo que ela viveu, e tudo que ela aprendeu, foi a maldade. Aquela pessoa que fez um mal contra você, ela é uma vítima da maldade. E o sistema político, econômico, educacional, religioso e todos os sistemas ensinaram assim, olha, toda vez que você sofrer uma violência, você deve revidar com violência. Vocês lembram que nossos pais muitas vezes nos falaram isso? Talvez na ignorância, mas é um fato. Quantas vezes eu já ouvi dizer assim, olha, quando eu era criança, se eu apanhasse na escola, eu tinha que chegar em casa e eu não podia contar para os meus pais, porque se eu contasse, ele me batia porque eu apanhei. Não poucos pais falam, se alguém te bater, devolve. Não é assim? Então nós não somente fomos vítimas de inúmeras violências, como aprendemos agora, num processo de imitação, a dar continuidade a essa violência. Aí vem o Evangelho e fala assim, olha, não pague o mal com o mal. Essa é a virtude que o Evangelho gera dentro do coração de quem nele crer. O verdadeiro cristão, ele não acredita que se deva pagar violência com violência. Talvez ele até possa eventualmente pagar uma violência com uma violência, porque talvez ele não esteja ainda o suficientemente crescido, porque talvez ele ainda esteja no processo. Uma série de situações e circunstâncias podem fazer com que um cristão ele chegue a um erro, a pecar, mas no seu coração ele nunca terá prazer em pagar o mal com o mal. Ele vai ser tomado de uma profunda tristeza, e enquanto esse cristão que errou, pagando o mal com o mal, enquanto ele não reparar o seu erro, ele não consegue simplesmente dormir em paz, descansar. Sua consciência não lhe permite. A consciência do cristão vai dizendo, você tem que reparar aquele mal que você fez. Você tem que ir ao irmão, pedir perdão. Você precisa devolver, se porventura você tirou de alguém alguma coisa. Então o Evangelho, ele gera dentro do crente essa virtude, não pagando mal por mal. Sempre que te fizerem um mal, você deve quebrar a corrente do mal. Pastor, como é que quebra a corrente do mal? Quando te fizerem um mal, você deve retribuir a quem te fez um mal um bem. Tem gente que fala assim, pastor, mas você é muito otário. Você é muito besta. Você é um idiota.
Porque as pessoas entendem. Olha, quando alguém diz isso, só para alguém que já pensou que se você pagar um mal recebido com um bem, você seria um idiota? Alguém já pensou isso alguma vez? Talvez fora de uma situação concreta, você fala, não pode pagar o mal com o mal, não, tem que ser com o bem. Mas quando você está dentro de uma situação concreta, você fala assim, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser idiota. Vai lá e desconta. Porque nós fomos treinados. Mas a única maneira de você fazer a diferença na sua própria vida e na vida das pessoas é quando você quebra o ciclo de violência. E você então pode começar a orar. Você que queria um tema para orar. Você que dizia que depois que conheceu o evangelho verdadeiro, você não consegue mais orar porque você não sabe mais orar. Porque antigamente vocês oravam por coisas que não tinham futuro nenhum. E aí o evangelho tirou todas essas coisas de você. Agora você tem um tema para você orar. Senhor, ganhe o meu coração, para que eu nunca pague o mal com o mal. Ore assim, Senhor, se porventura eu vier a pagar o mal com o mal, que o Senhor possa me falar profundamente ao coração, que o Senhor possa me fazer enxergar a minha situação, que o Senhor coloque em mim o desejo para que eu tenha tais virtudes geradas dentro de mim, pelo poder do Espírito Santo. Olha o texto, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Aprenda isso. Quando alguém fizer uma injúria contra você, sabe qual deve ser o seu posicionamento? No mínimo, silenciar-se. Mas vão pensar o que de mim? Isso não cabe a você. Silenciar-se. Uma vez um irmão, querendo ilustrar o perigo e o tamanho da maldade que é uma injúria, ele contou uma história que diz que ele sofreu uma injúria muito grande. Teve uma pessoa que falou coisas muito ruins, muito perversas acerca dele. Destruiu o nome, a imagem desse irmão. E esse irmão ficou em silêncio, ele não disse nada. E aquele silêncio começou a incomodar muito. Ocorre que esse irmão, ele era já um jovem senhor, solteiro, não tinha esposa. E aí, de repente, alguém viu que tinha uma mulher relativamente nova na casa desse irmão. Pensem vocês. E alguém viu e simplesmente chegou para uma pessoa e falou assim, olha, o irmão fulano, ele está com uma mulher na casa dele. Falou, não é possível, está aqui. Eu vi que ele está vivendo com uma mulher na casa dele. E ninguém sabia da igreja. E aquele irmão falou para outro, que falou para outro, que falou para outro. Daqui a pouco estava toda a igreja olhando para o irmão como se ele fosse um prostituto, né? Um impuro. Foi então que a igreja rapidamente reuniu o conselho e chamou o irmão, colocou no meio do conselho. Falou, irmão, você está aqui porque você tem cometido um grande erro e todos já estão sabendo. E nós chamamos você para que você se explique ao conselho. Ele falou assim, mas explicar o quê? Qual é o pecado? Não estou sabendo. Ele falou assim, porventura, você está vivendo com uma mulher na sua casa? Ele falou, sim, estou vivendo com uma mulher na minha casa. E já tenho algum tempo, sim. E você não acha que isso é pecado? Mas onde é que está o pecado em você viver com uma mulher dentro da sua casa? Mas, meu irmão, você perdeu totalmente a noção do que é a prostituição, do que é a impureza, do que é isso e aquilo outro. Eu falei assim, não, mas vocês não me perguntam. Vocês perguntaram se tinha uma mulher na minha casa. E tem. Mas eles não me perguntaram qual é a relação que eu tenho com ela. A mulher que está lá é minha mãe. Uma pessoa que me gerou e que agora veio morar comigo. Ela não congrega, ela não vai à igreja, mas ela está morando comigo. É a minha mãe. Mas por que você não disse antes que era sua mãe? Porque nunca ninguém me perguntou nada.
apenas saíram dizendo coisas. Aí, juntando essa história com uma outra história, o irmão, então, difamado, estava lá, e o que começou a difamar, que criou todo um problema, foi lhe pedir perdão. Falei, irmão, você me perdoa pelo que aconteceu? Falei, irmão, está perdoado. Mas eu gostaria de mostrar para você quão perversa é a injúria. Quão maligno. Aí ele encheu um saco de 60 quilos, né? De pena. Pena, aquelas peninhas bem fininhas, pequenininhas. Subiu com ele para um prédio bem grande. Isso deve ser apenas uma ilustração, só para os irmãos entenderem. Lá de cima, num prédio de uns 30 andares, ele soltou aquele saco de penas. E o outro ficou olhando e falou assim, mas o que significa isso? Ele falou assim, agora você desce e você recolhe todas as penas. Quando você recolher a última pena, você terá resolvido o problema que você causou. Porque o problema agora não é eu perdoar. Está perdoado. O problema é o que você faz com o nome de uma pessoa. Porque basta que você fale mal de uma pessoa para uma pessoa, para que isso se alastre de uma maneira irreparável. Então o Evangelho, ele nos convida a pensar essas questões. Ele diz, não pagando mal por mal, e nem pagando injúria por injúria. Quando você sofrer uma injúria, você não promove a injúria. Eu me recordo numa situação pela qual eu passei, né, que uma pessoa me colocou numa situação diante, como se fosse também um conselho, muito semelhante com a história que eu contei agora. E a pessoa que estava ali, falando de mim para o conselho, ele não falava a verdade. Ele falava muitas coisas que foram inventadas e criadas contra a minha pessoa. E eu ali, naquela situação, eu tinha pelo menos 3 coisas concretas que eu poderia soltar naquela reunião daquela pessoa que me acusava. Tinha coisas concretas. E pensa na luta que a gente fica, né? Poxa, era a hora agora de eu falar assim, vem cá, o que está acontecendo? E pegar e jogar isso no meio. Mas na hora o Evangelho diz assim, quando você receber uma injúria, não pague a injúria com outra injúria. Não pague um mal com outro mal. A maneira de você vencer o mal é fazendo um bem. A maneira de você vencer uma injúria é você silenciando. É você não se defender. E orar por aqueles que causam injúria contra nós. Então, versículo 9 diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isso mesmo, ou melhor, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha o versículo 13. Ora, quem é de vós, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? É uma pergunta que alguém faz, né? Tá bom, então se eu proceder corretamente, segundo o Evangelho, então eu não vou sofrer nenhum tipo de mal contra mim? É a pergunta que se faz. Quer dizer, então, se eu proceder corretamente, eu estou livre de qualquer infortúnio? Aí ele diz, versículo 13, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, diante das perseguições, das injúrias, do mal recebido, ele diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança da vossa fé. Versículo 16: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Versículo 18: pois. O que esse pois faz aí? Alguém sabe? O que esse pois faz aí nesse lugar? O que ele está dizendo até agora? Olhem para mim. Ele fala assim: olha, nós devemos cultivar no coração as virtudes do Evangelho. Ser compassivo, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagar o mal com o mal, não pagar injúria por injúria, e mesmo você fazendo o bem, você ainda assim será perseguido. Mas é muito melhor ser perseguido pelo bem que você pratica do que pelo mal praticado. Pois, aí chegamos no pois, versículo 18. Esse pois vai explicar o quê? Alguma coisa em relação a isso tudo. Sim ou não, pessoal? Olha o dano que é ler versículos isolados. Os versículos que nós vamos ler agora, a partir deste pois, são versículos que são alvos de muitos debates teológicos. Que Cristo morreu e em espírito ele foi pregar aos mortos. Aí pergunta, mas ele foi pregar aos mortos? Mas como pode ser isso? Mas ele foi pregar para os mortos serem salvos ou não? Ou seja, toda uma discussão teológica. Mas esse pois, que introduz o versículo 18 em diante, é para exemplificar o que é dito acerca de nós. O que é dito a nosso respeito? Sede todos de um único ânimo. Sede compadecidos. Sede fraternalmente amigos. Sede misericordiosos. Sede humildes. Não pague o mal com o mal, não pague injúria por injúria. E ainda assim você vai sofrer ainda assim. Quando você fizer tudo isso certo, você vai ser perseguido pelo bem que você faz. Mas é melhor ser perseguido pelo bem do que ser perseguido pelo mal. Pois também Cristo. Ou seja, o que você vai passar aqui, também Cristo passou. Ou seja, Cristo foi o primeiro. Cristo é aquele que, antes de nós, viveu todos esses atributos positivos no seu coração, e ainda assim, olha, pois também Cristo morreu. Olha, pois também Cristo morreu, significa, se você praticar tudo isso, é porque você terá morrido para o seu ego. Pois também Cristo morreu. A semelhança de você aqui, e mesmo antes de você, ele foi o pioneiro. Ele foi aquele que também morreu. Uma única vez, pelos pecados. O justo pelos injustos. Por que Cristo morreu? Porque ele cometeu alguma injustiça? Não. Ele morreu sendo ele o quê? Justo. O que Pedro está dizendo? Você vai sofrer praticando a justiça. Melhor é você sofrer porque pratica a justiça do que sofrer porque praticou o mal. Mas aí nós achamos injustos. Como é que eu posso sofrer por praticar a justiça? Toda vez que você praticar a justiça, você vai sofrer. Sempre haverá alguém do seu lado que vai sentir ódio de você, que vai sentir raiva de você. A sua santidade em Cristo, o seu viver puro em Cristo, sempre vai ser um problema para aquele que vive uma vida fora do Evangelho. A sua luz vai incomodar quem vive nas trevas. E a maneira como essas pessoas têm de tentar fugir dessa situação é falando mal de você, é perseguindo você. Então, assim como nós vivendo isso, sofremos por praticar o bem,
por praticar a justiça, assim também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E por que ele viveu essa vida desse jeito? Por que ele morreu? Por que ele morreu sendo justo e morreu pelos injustos? Para vos conduzir a Deus. Olha que maravilha. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo eram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, depois de Cristo ressuscitar, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, poderes e potestades. E aqui, portanto, está o resultado. Nós temos Cristo como modelo, que morreu, sendo ele justo, ainda assim morreu, e sendo ele justo, e embora justo morrendo, ele morreu pelos injustos. Olha a lição que nós estamos recebendo. Os irmãos acham isso justo? Que o justo morra porque praticou? Não, que o justo morra porque é justo? Quem acha isso justo? E que o justo morra sendo justo, já é inaceitável, incabível para nós. E o justo sendo justo, morrer porque é justo pelos injustos, vai ficando uma coisa muito descabida. Porque tudo que nós entendemos e que nós pensamos é que se porventura alguém tem que morrer, que seja o injusto. Mas o Evangelho, ele faz o caminho totalmente inverso. Quando Pedro nos aconselha a viver o Evangelho, manifestar o Evangelho, ele diz: você vai sofrer ao praticar a justiça, e praticando a justiça, você ainda assim terá que amar, perdoar, não ofender o injusto que cometeu contra você tal injustiça, porque Cristo também passou por este mesmo caminho. Mas qual é o resultado? O último versículo do capítulo 3, tendo Cristo ressuscitado, ele ascendeu aos céus, ele foi entronizado, e entronizado agora, todas as coisas, todos os anjos, todos os poderes e todas as potestades estão a ele subordinadas. Fala-se tanto em reinar com Cristo, não se fala muito? Reinar com Cristo, reinar com Cristo. E mesmo aqueles que não têm tal ideia de reinar com Cristo, mas falam da vinda de Cristo, eles querem ir para o céu. Para quê? Para reinar com Cristo. A ideia geral. Eles não entendem que só pode reinar com Cristo no dia em que todos esses males, a injúria, o mal, a falta de humildade, a falta de misericórdia, a falta de amizade fraternal, a falta, digamos, de ser compadecido, somente quando tudo isso for vencido, é que nós estaremos acima, governando sobre qualquer força. Reinar significa que você submeteu todos os seus desejos e a sua velha natureza. Você submeteu ao governo de Deus. Você submeteu todos eles ao poder do Evangelho. Somente quando o Evangelho de Cristo em nós subjuga todos esses inimigos, é que nós verdadeiramente estaremos reinando com o Senhor. Tá bom?